Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Bem, lembrando que nós temos por tema geral, Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel. Bem, a lição de hoje será a lição de número 3, que traz por tema Davi, o matador de gigante. Esta lição ela vai ao ar no dia 20 de abril de 2025. Bom, dia 20 de abril de 2025, o tema nós já lemos e agora vamos para o texto principal que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 33, o verso de número 16, que diz desta maneira: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela sua força. O Salmo já foi citado, então vamos para o resumo da lição. O resumo da lição diz que Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios que venceremos mediante a fé. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição agora, que são sempre os três, né? Primeiro, descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias. O segundo, destacar a relevância, a importância da confiança em Deus. O terceiro, sensibilizar o jovem cristão sobre os desafios do mundo atual. Tá bem? Vamos olhar então, como sempre fazemos, desde a primeira página, desde a primeira parte da lição, aproveitando toda ela. Então nós temos aqui Davi, aquele que leva a cabo a vontade de Deus e que também não deixa por fazer aquilo que é necessário. Nós vemos dois personagens mais relevantes desta lição, que são Davi e Golias, um grande guerreiro, no sentido lato da palavra, né? Um homem de quase 3 metros de altura, e um pastor de ovelhas que agora se posiciona para fazer a vontade do rei, ou de Deus, né? O rei Jesus do nosso Deus. Quando olhamos para o texto principal, nós já começamos a entender o motivo, a necessidade, a exigência de se crer em Deus, de se confiar em Deus. No texto áureo, no texto principal, então, nós temos que não há rei que se salve com a grandeza de um exército, e nem o homem valente se livra pela sua muita força. Aqui nós já temos o entendimento de que o homem é frágil, por mais que ele tenha, humanamente falando, em sua vida, por mais recursos que ele tenha, seja financeiro, no caso bélico, ou o que quer que seja, a sua fragilidade o impede de ir além, de ir avante e de conquistar todas as suas vontades, todos os seus desejos. Então nós temos diante de nós, vamos voltar, um exército poderoso com um guerreiro muito superior, muito superior a todos os guerreiros de outros exércitos, e nós temos um pastor de ovelha que é enviado para o meio desta, vamos dizer assim, para esta batalha, para o meio desta batalha, para este contexto, único e exclusivamente para alimentar os seus irmãos. Mas, como Davi não é um jovem igual aos outros, né, ele tem as suas qualidades, nós veremos aí uma grande manifestação do poder de Deus através deste jovem. No resumo da lição, nós entendemos o segredo de Davi, né, de tamanha diferença entre os dois, porém, o que se destaca na vida deste jovem é a confiança em Deus. Bem, a confiança em Deus dentro deste problema, dentro desta situação, e assim deve ser em todas as situações agora para a nossa vida, como nós vemos no final do resumo da lição, que diz que na vida cristã também temos os nossos desafios. E nós não os venceremos pela robustez do nosso corpo, nós não venceremos pelo grau da nossa inteligência,
nós não venceremos pelo número de aliados que nós teremos nestas batalhas. Não. O que nos dará a vitória é confiar em Deus, esperar único e exclusivamente no seu poder e entregar em suas mãos todas as nossas necessidades. É o que nós veremos nesta lição. Quando olhamos para a introdução da revista, da lição de número 3, nós vamos reconhecer 3 grandes inimigos do homem na Terra, né? Vamos dizer assim, na nossa vida espiritual, também nesta batalha. O primeiro e o maior de todos é a carne, que nós chamamos de eu, do ego, daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos ser, do nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, tudo aquilo que tem a ver com o eu da pessoa, né? Então, o nosso maior inimigo dos 3, eu considero sendo eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo, né? Os meus desejos, a minha vontade. O segundo, não precisa ser nesta ordem, é o mundo, né? Com suas concupiscências, os seus pratos, os seus palpites, as suas opiniões, as suas vontades. E também nós temos o diabo, que é o inimigo das nossas almas. É aquele que vai nos afrontar, aquele que vai se levantar, aquele que vai tentar nos deter, nos derrubar e até nos matar espiritualmente falando. Se possível fosse, porque está escrito na palavra que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos, e não é dado a ele este direito. Ele pode até tentar conquistar, ele não vai, porque os escolhidos, eles estão na presença. Aqueles que se colocam confiando em Deus, já há uma dificuldade maior, tá bem? Então nós já temos aqui na introdução que esta luta entre Davi e Golias, ela vai representar para nós, ela está nos ensinando, ela está nos lembrando desta batalha que nós temos contra os nossos 3 maiores inimigos. Eu vou destacar novamente a mim mesmo, quer dizer, a carne, eu sou o meu maior inimigo nesta batalha, tá bem? Quando nós temos tudo, e seguimos o exemplo de Davi, resistindo aos nossos inimigos, resistindo a tudo aquilo que eles fazem para tentar nos deter, nos parar, nós vemos que os nossos tempos não serão fáceis, não haverá tranquilidade, não vai haver o sossego, até que esta guerra ela termine. Nós vencemos batalhas, passamos por batalhas e vencemos, mas a guerra propriamente dita ainda não. Temos a vitória, porque Jesus Cristo venceu o mundo, e se ele venceu, obviamente a vitória é nossa. Porém, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós estaremos batalhando até o dia final em que venceremos esta guerra. Ou o Senhor Jesus Cristo nos chamando para nos apresentarmos diante dele, ou o Senhor arrebatando a sua igreja, e nós todos, aqueles chamados desde o princípio dos tempos, estaremos diante dele para a nossa festa, a festa para a nossa boda, ou para as bodas do Cordeiro, como nós chamamos, tá bem? Então, o tópico de número 1, tempos difíceis. Por que são tempos difíceis? Porque nós vamos trazer a história, vamos contextualizar para os nossos dias, lembrando que a Bíblia, ela é um livro atemporal. Então, nós temos esta batalha e nós temos agora uma terceira participação, que é o exército filisteu. Enquanto Golias afronta e não tem ninguém para, vamos dizer, se opor a ele, a participação dos filisteus é provocar. Tá bem? Então eles ficavam diariamente provocando o exército. Eu não sei quantos dias demorou para que Davi surgisse no cenário, mas nós vemos que a arte era a provocação, tá bem? Era uma pressão psicológica, uma pressão mental, quer dizer, já havia aquela pressão de estar se colocando numa situação bem inferior, tanto ao exército quanto àquele gigante. Ainda havia a pressão psicológica. Imagina aquilo martelando os seus ouvidos dia e noite, enquanto estavam ali
eles estavam provocando. Veja, nós também, dentro desta batalha que nós estamos vivendo, o mundo vai nos provocar, o diabo vai nos provocar, a carne vai nos provocar, e esta vai gerar esta pressão psicológica em nós. E, obviamente, que nós vamos seguindo, né? Dentro do subtópico cercado por todos os lados, nós também vivemos desta maneira nos dias de hoje. Nós estamos cercados por todos os lados, tanto pelo lado de dentro, muitas vezes estas pressões, elas partem até mesmo daqueles ditos cristãos, daqueles que se dizem cristãos e não são, e também o lado de fora, os nossos inimigos, tá? Aqueles que vão nos afrontar constantemente, zombando, ofendendo, provocando, e nós procurando nos mantermos incólumes, né? Nós vamos procurar nos manter da forma mais pacífica possível, porém, este viver pacífico não quer dizer um viver passivo. Quer dizer, nós não vamos ficar assistindo tudo isso acontecer sem fazermos nada, como foi feito pelo exército de Israel, né? Vamos fazer como fez Davi. Tá bem? Além disto, tinha Golias gritando. Agora imagina um homem de 3 metros de altura gritando. Não deveria ter uma voz muito fina pelo seu tamanho, deveria ter uma voz potente, né? E esta voz, ela ecoava também constantemente nos ouvidos do exército de Israel. Então nós temos uma pressão moral. Ele ofendia, não tem um homem aí, vocês são frouxos, o que está acontecendo? Não tem um homem de vocês para me afrontar. Quer dizer, agora nós temos uma pressão moral. Aquilo vai abatendo o espírito do exército israelita, vai acabando com a autoestima, com a autoconfiança, e aquilo vai assustando cada vez mais o exército, vai causando estes traumas naqueles homens. E não é diferente, vamos voltar para os nossos dias, contextualizando. Quer dizer, nós passamos por isso também. Quantos Golias se nos afrontam? Quantos Golias não aparecem no nosso viver diário, no nosso viver espiritual? Quantos Golias não ficam esbravejando, espumando, mostrando os dentes, ofendendo, para que tanto a pressão psicológica quanto a pressão moral, aquela diminuição da moral do exército, do coração, do espírito lutador do exército, ele vá para baixo. E assim o diabo tenta, tanto o diabo quanto a carne, quanto o mundo, eles vão tentar exercer esta influência sobre nós. Então nós vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos difíceis. Nós estamos constantemente passando por isso, tá bom? E também precisamos conhecer. Quando nós conhecemos o nosso inimigo, e também as suas artimanhas, as suas armas, fica um pouco mais fácil de nós combatermos esta batalha que vivemos diuturnamente na face da terra. Bom, o ponto de número 2 vai nos dizer quem era Golias. Golias, então, é um guerreiro de Gate. Este homem deve, desde a sua mais tenra idade, a partir do momento em que ele já está apto para aprender a arte da guerra, este jovem, este menino já é posto. Então é um menino, é um homem treinado desde a sua infância a lutar com armas, a lutar psicologicamente. Era um homem treinado, porque a guerra você não vence tão somente com armas. Nós vemos que as nossas lutas, as nossas guerras, elas são espirituais e também são as nossas armas. Tá? Nós não pegamos em armas físicas, mas as nossas armas são espirituais e poderosas no Senhor Jesus Cristo. E o soldado, ele é preparado para lutar de todas as maneiras e também suportar esta pressão de todas as maneiras. Nós vemos isto no dia a dia, nós vimos isto nos grandes embates modernos que nós tivemos, em que alguns são capturados e eles vão sofrer todo tipo de tortura para confessar, para entregar alguma coisa, e alguns resistem, ou bravamente, a maioria vai resistir a isto, para não comprometer os seus compatriotas, os seus amigos, os seus companheiros, e tudo isso vem de uma preparação, Então, Golias não chega nesta posição à toa, a sua grande estatura
ela é aproveitada para fazer dele também uma máquina de guerra. Ele não luta só com armas, ele luta com as palavras, ele luta com ideias, ele luta tentando infringir o máximo de dano possível, seja no psicológico, seja no moral dos seus oponentes. E no caso, quando vai à batalha, é um tanque de guerra partindo para cima de um homem normal, vamos assim dizer, tá bem? Então vejam bem, porém, dentro de todas as características, nós notamos o porquê da confiança do exército filisteu e daqueles que são seus aliados. Primeiro, ele era a imagem da força humana desejada. Quando se olhava para Golias, tinha ali materializado na sua frente tudo aquilo que se esperava de um soldado. Tudo era muito grande, era muito forte, todo o seu armamento fazia jus ao seu tamanho e à sua ferocidade. Então nós temos a imagem da força desejada pelos mais habilidosos exércitos. Quem não queria ter? A mesma coisa de um jogo de futebol, de um time de futebol. Quem não gostaria de ter aí as grandes estrelas do futebol, aqueles que se destacam no futebol? Então Golias era aquele soldado que todo o exército gostaria de ter, tá bom? E nós vemos também que ele é o símbolo da força, que repousa sobre competências. Porém, tá? Então nós temos ele como símbolo e temos ele como imagem. Porém, agora nós vamos ter um destaque que faz com que ele que seja possível, ou tira a ideia de ser impossível derrotá-lo. Veja, esta imagem e este símbolo repousa sobre competências humanas. Então, nós vemos que todas as grandes características de Golias repousam sobre uma mera aparência. Uma mera aparência. E nós vamos ver na história humana quantos grandes guerreiros, quantos grandes exércitos, quantos grandes soldados apareceram no decorrer da história, porém, apareceu sempre alguém, apareceu sempre um outro exército, apareceu sempre um outro guerreiro, apareceu outra grande nação e sobrepujou a força daquele que ora era a máquina, vamos dizer assim, que movimentava o mundo. No caso de Golias, então nós vemos que tudo isto está estribado, está amparado, está baseado em quê? Em competências humanas. Vamos nos lembrar isso no decorrer da lição, da análise. Competências humanas. E eu chamo de aparência. Tudo aquilo era aparência. Havia uma parte ali que dava para atingir, que ele ia assimilar o golpe, ele ia sentir. Então vamos no decorrer. Seu objetivo era desmoralizar, como nós já vemos. O motivo dele, apesar da sua grande estatura, então era desmoralizar, vamos levar assim. Às vezes até nem precisava chegar ao final de uma batalha, de um combate físico. Somente o psicológico ali, somente o moral, ele já conseguia, porque ninguém ia querer, em sã consciência, desde que não tivesse a competência de Davi, que nós vamos ver, e a competência de Golias é humana, mas nós vamos ver as competências, as qualidades de Davi, desde que ninguém enfrentaria em sã consciência ia querer, por mais que ele amasse a sua nação, enfrentar Golias, a não ser que não tivesse outro jeito. Então ele seria forçado a enfrentá-lo. Então nós vemos então que agora o objetivo era desmoralizar para ganhar. Então nós já falamos, né? Falamos do psicológico, falamos da moral, e a desmoralização vem dentro desta área. Quer dizer, trabalhar contra a moral, contra o ânimo, contra o espírito combativo, contra o espírito guerreiro daquele exército. E muitas vezes o mundo tenta nos assustar desta maneira, tá bem? Trabalhando na nossa cabeça, ele tenta derrubar, desmoralizar a nossa força, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, aquilo que nós temos por conhecimento das batalhas. O diabo vai tentar, o mundo, a carne, vai tentar nos desmoralizar, e esta era
o mundo. E ele está sempre nos chamando para o combate. Aí eu me lembro sempre, quando o mundo força, quando os inimigos forçam, quando todas as situações nos levam a um determinado ponto, que há um dito que diz assim, os homens pensam, só os animais reagem. Por quê? Nós somos dotados, além de outras coisas que o Senhor nosso Deus colocou na nossa natureza humana, nós somos dotados também da razão, do pensar. Então, ao invés de reagir, nós vamos agir, segundo alguns padrões e preceitos. Também é o caso de Davi. Ele está olhando. Agora, Davi, nós já vamos inseri-lo na história. Davi está olhando, está escutando os gritos, a balbúrdia que o exército faz, mas Davi está ali, tá? Olhando, calmo, paciente, prestando atenção, o momento certo de entrar, o momento certo de falar, o momento certo de agir. É aí que nós usamos esta razão, tá bem? Nós estamos confiando no Senhor e, obviamente, todos os nossos movimentos, eles serão ditados pela boa vontade do nosso Deus, tá bem? Então, nós precisamos analisar. O mundo vai afrontar, vai gritar, vai esbravejar, vai espumar, vai mostrar os dentes e nós continuaremos na nossa posição, sem desespero, nem um lado nem o outro, tá bem? Nem o medo que nos fará fugir e nem o desespero ou a falta de razão de pensar, de analisar e partimos de qualquer maneira para este combate. E nós vemos isto de quando em vez nas mídias, alguns, eles simplesmente vão. Mas quem chamou para a batalha, veja, Golias é um preparado. E alguns entram nesses, eu vejo alguns programas, e as pessoas são humilhadas, as pessoas são menosprezadas, desprezadas, e aquilo que eles pensam, apesar de estar correto, mas não tem um tempo suficiente para expor as suas ideias, o que acontece? Ele acaba se perdendo às vezes, e não tem às vezes também tempo hábil para terminar, né, concluir a sua ideia. E, obviamente, tanto o apresentador ou apresentadores e o público vai à loucura, porque é mais um que eles conseguiram envolver nas suas teias. Mas Davi está ali, olhando. Tá? E ele sabe que Golias, todas as suas competências são humanas. Então, ele está esperando o momento certo. Ele está esperando. E qual é o momento certo? É o momento de nós agirmos segundo a vontade de Deus, que é o ponto de número 3, as bênçãos e maldições. Ou a bênção e a maldição. Por que a bênção e a maldição dentro de um contexto de tempos difíceis? Veja, toda grande batalha precisa de um líder. Os filisteus têm Golias, mas Israel, nem o rei mais está em condições, já está abatido, já tem tempo, tá? Ele não era mais alguém motivador. Quando nós falamos de um líder, de um rei ou de um líder em qualquer setor que ele esteja, ele tem que motivar os seus exércitos. Né? Quando nós olhamos, eu gosto muito da história, principalmente de Winston Churchill, né? Aquele primeiro-ministro inglês que praticamente por um longo tempo ele sustentou a Segunda Grande Guerra Mundial sozinho, lógico, com os seus exércitos, com os ingleses. Nós vamos ver, enquanto todos vão se rendendo, se acovardando para o eixo, ele se mantém numa posição, criticado, logicamente, porque é uma batalha carnicenta, sangrenta, mas ele se mantém ali. Então, nós vemos que aquele homem, quando o inimigo ou os inimigos, né, que eram um conjunto de inimigos, chamado de o eixo, dominado pela Alemanha, nós vamos ver aquele homem aparecendo em redes sociais, vamos dizer, na televisão, né, que era mais costumeiro, não tinha tanta tecnologia, pelo rádio, por carta, aquele homem sempre motivando, sabe, sempre, apesar das grandes baixas, o exército esperava sempre um pronunciamento dele, ou dentro da própria Inglaterra, ou ele viajava para outros países, tentando também convencer, motivar os outros. Já não é o caso de Saul. Saul já foi abatido há muito tempo.
já está em solo, já está no solo, já faz muito tempo. Quer dizer, eles não têm um ícone, eles não têm um referencial quando olham para o trono, porque essa hora Saul também já foi. Né? Então, ele nem tinha esperança e nem também exalava a esperança para o povo. Ele não transmitia esta segurança, já não era um referencial porque estava abatido. Tá bem? Veja, por que nós vemos isto? Saul obedece. Dentro desta ideia, quando o líder cai, o que vai acontecer? Obviamente, os seus liderados também serão afetados por sua liderança ou por sua falta de liderança. Nós vemos isto nos dias modernos. Tá bem? Saul resolve partir para a desobediência a Deus. Então, agora, Saul já não está mais na presença de Deus. Ou Deus não está mais com Saul. Tá bem? Agora ele já foi deixado de lado. O Senhor já não o desamparou, mas foi a escolha do próprio Saul viver em desobediência. Quando Saul vai para a desobediência, o que acontece com o povo? Sem ter um referencial e se esquecendo da tão grande nuvem de testemunhas, o povo agora tem os cananeus, né, como referência. Então, onde Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nos transformarmos. Então, o que acontece agora? O rei está abatido, o povo tem, por exemplo, por motivo, por referencial, o mundo, né? Vamos colocar os cananeus como o mundo, eu disse, né? E isto vai virando, sabe aquele jogo do dominó? Um vai empurrando o outro, vai derrubando. E a partir do momento que o rei cai, o povo agora já não tem mais o referencial de santidade, de confiança em Deus, mas se espelha no mundo, começa a copiar, a se amoldar aos costumes do mundo, aos padrões cananeus, obviamente que Deus é deixado em segundo plano, assim como Saul também fez. Consequentemente, o exército agora, que já não tem mais uma visão da soberania de Deus, ele vai se entregar à vaidade, vamos dizer assim. O escritor ele usa a palavra aqui, confiar no efêmero, ao invés de confiar no eterno, no Deus eterno. Ele vai, e o que é os efêmeros? Vamos voltar à competência de Golias, competências humanas. Quando nós fazemos a opção por um padrão humano, obviamente que tudo aquilo que nós vamos usar, que nós vamos fazer, estará ligado ao efêmero, à vaidade, aquilo que não dura, aquilo que não tem resistência, que não resiste ao tempo, que não resiste às intempéries. Tá? E assim será a nossa vida quando nós também entrarmos por estes três caminhos. Primeiro, da desobediência. O segundo, nós começamos a nos amoldar, e não vos conformeis, Paulo diz, com este mundo, mas nós começamos a nos amoldar, a moldar também a nossa vida aos padrões mundanos, aqui no caso cananeu, e também nós vamos confiar, deixar de confiar em Deus, a desobediência, tá? A vaidade, e agora nós deixamos Deus de lado. Todo o padrão divino que deveria reger a nossa vida agora cai por terra e nós vamos viver, então, fazer as nossas escolhas dentro dos padrões humanos. É a receita perfeita para o desastre, para a falta de sucesso, para a queda, para a perda de uma batalha e, consequentemente, a perda da guerra também. Então, nós temos aqui, dentro da bênção, a bênção e a maldição, então nós temos aqui todo um conteúdo, todo o ensinamento, todos os ingredientes necessários para uma derrota. Tá bem? Desobediência, me conformar com o mundo, e terceiro, agora eu vou escolher confiar na vaidade. Confiar na vaidade. Confiar na vaidade é confiar no braço do homem, no braço de carne. Confiar na vaidade é confiar, não estou falando quanto a vaidade como é usado costumeiramente, estou falando de vaidade de coisa que se vai, coisa que não tem resistência, coisa que não suporta, as coisas. E tudo que está relativo, e que é relativo ao homem, ao humano, à qualidade humana, ao padrão humano, são todas coisas que não têm resistência, não encontra
não resiste ao tempo, não resiste às intempéries, não resiste a nada, tá? Diferentemente daquilo que quando nós acreditamos no padrão divino que é eterno. Serão ferramentas, armas que perdurarão a têmpera muito maior, muito mais forte, e a dureza de todo este material, vamos dizer assim, vamos colocar dureza em contrapartida à vaidade, essa dureza de tudo aquilo que é eterno, de durável, tá? De durável, de coisa que não se corrompe facilmente, ou também que não se corrompe, é o que vai ser usado na nossa vida. Então, nós vimos aí a introdução, o tópico de número 1, os tempos difíceis. Por quê? Cercados por todos os lados, conhecemos Golias, vemos todas as suas qualidades, porém, como diz a lição, são competências humanas, e nós vemos agora a bênção e a maldição. Quer dizer, por que a maldição? Veja, um rei abatido, sem referencial nenhum, um povo desmotivado que agora começa a copiar o mundo, que são, agora eles começam a copiar os cananeus, e terceiro, um exército agora preso a efemeridades, ao efêmero, à vaidade, aquilo que se vai ao que não é eterno. Tá bem? São três lições importantíssimas que nós precisamos ter. Tá bem? E vamos para o ponto de número 2, alguém que sabia em quem confiar. Agora nós veremos a diferença, não só a diferença física, tá? Tamanho, força, a sua especialidade na guerra, tá? Mas vamos ver por que Davi venceu, por que Davi se sobrepõe, por que alguém que sabia em quem confiar. Primeira coisa que nós notamos é que quem confia em Deus não aceita os insultos. Ele pode até ouvi-los. Na primeira parte, nós vemos Davi ouvindo e calmo, esperando. Mas quem confia em Deus, ele não aceita. Ele está ouvindo, está esperando pacientemente, mas não está aceitando. É aquela questão de não ser passivo, de só ficar assistindo, ou em cima do muro, ou amedrontado. Em cima do muro quer dizer ser omisso, né? Você não se envolve nem para um lado nem para o outro, você fica em cima do muro. Tá bem? Então Davi estava ali, era uma pessoa que confiava em Deus. Como eu já disse, Davi era diferente dos demais. Então, qual foi a ordem do seu pai? Leve alimento para os seus irmãos e volte para cuidar das ovelhas. Mas Davi, ele tem um espírito animoso, ele tem uma alma também de guerreiro, de defensor, como ele já defendeu as ovelhas do seu pai. Davi era um jovem diferente. Ele não ia ver aquilo, ele não ia ouvir tudo aquilo e ficar impassivo, e ficar ali sem agir. Apesar de esperar em Deus, ele está esperando, vai acontecer uma sequência de coisas até Davi se envolver na batalha propriamente dita, mas ele está ali olhando, tá bem? Ele está olhando. Então ele não aceita insultos. E nós vemos hoje em dia estes insultos vendo pelas redes sociais, através de filmes, novelas, desenhos, pronunciamentos, uma infinidade de coisas, né? Uma infinidade de coisas que nós ficamos, alguns assistem, outros se incomodam, e outros se incomodam e esperam para agir. Tá? Essa era a diferença de Davi. Tá? Tem aqueles que não ligam, tem aquele que se incomoda, e tem aquele que se incomoda e age. Tá? Não é aquela reação abrupta, violenta, animal. Não, ele vai agir conforme um padrão. Tá bem? Então nós temos aqui, e como nesta qualidade, Davi dava sempre o seu melhor. E aquela batalha não seria vencida com menos do que isso, com menos do que o melhor. É um grande exército, tá bem? É um grande soldado, um grande guerreiro, tá? Estava ali um grande exército, o melhor do seu exército, que era Golias, e agora nós temos Davi, que vai enfrentá-lo com o melhor que ele tem. Tá bom? O melhor que ele tem. 2. Outra coisa que nós aprendemos também, tá? Davi não ia fazer o que os outros queriam que ele fizesse. O que Golias queria? O que os cananeus queriam? Davi não ia entrar, como diz hoje, pegar pilha. Ele estava ali, ele estava olhando, ele estava observando, tá bom?
o que ele almejava. Então, dentro daquilo que o incomodou, agora ele está procurando a melhor forma. Tá? Ele sempre trabalhou com o melhor para Deus. Então, ele está esperando o melhor momento, a melhor forma, a melhor estratégia, tá bem? Ouvir melhor a voz de comando de Deus. É isto que Davi vai apresentar. Então, o que ele almeja? E qual é o seu objetivo? Dentro de tudo isto, agora ele tem um objetivo. Primeiro, ele se volta para o seu próprio exército. E ele começa a perguntar, e aí? É aquele momento em que o pregador, em que o missionário, em que o irmão, a irmã, o jovem, ele tenta animar o povo, ele vai tentar resgatar a moral, o psicológico do povo para enfrentar, tá? Para buscar o melhor caminho para juntos. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu, porque o exército estava totalmente destruído moralmente, psicologicamente, não havia forças no exército de Israel. Então Davi, vamos dizer assim, humanamente falando, Davi se vê sozinho. Então, mas ele tem um objetivo. E muitas vezes nós nos veremos desta mesma maneira. Nós até procuraremos incentivar, motivar, levantar o moral, colocar as pessoas novamente na presença de Deus. Nós não vamos conseguir. É nesses momentos que nós pensamos que existem coisas que Deus determinou para que nós façamos, eu e você. Não é para ver um conjunto de pessoas. Tá? Assim como nós temos a ideia do hino, tem coisas que só Deus faz, tem coisas que Deus chamou só a mim e a você para fazer. Então nós precisamos estar, até nós procuramos companheiros, motivos, motivações, até avivar os corações, mas Deus quer que você faça, ou que eu faça. Então nós precisamos olhar assim. Ele não conseguiu, tá? Está em 1 Samuel 17, 25 e 26, versículos 25 e 26. Então, o seu objetivo agora é fazer a vontade de Deus, é não permitir que aquele gigante ele continue esbravejando tanto contra o exército e também blasfemando contra Deus. Davi não permitiria isto, ele não aceita isso. Então, dois fatos notáveis é que Davi agora ele vai usar tudo aquilo que ele aprendeu. Lembra que nós já falamos sobre isso? Lá, cuidando das ovelhas do seu pai, ele aprende matando 2 bestas feras. Tá bem? Ele defende as ovelhas do seu pai, até tirando da própria boca do animal. Então ali ele teve uma escola, e ele teve uma segunda grande escola, é quando ele vai acalmar, ele é convidado, ele é apresentado a Saul. Saul já está possuído por um espírito mau, né? Alguns falam que é depressão, outros dizem que é espiritual mesmo, mas vamos ficar nessa questão. Ele está totalmente abatido. E Davi agora é levado para tocar os belos hinos, né, de Israel, os salmos, com a sua harpa, e aquilo fazia com que acalmasse os ânimos de Saul. E ali também, ele não só fez isto, veja que ele sempre vai fazer o melhor, ele também começa a aprender o movimento, a movimentação, o trabalho dentro do palácio. Então nós temos duas, aqui vamos ver as 2 grandes lições. Eu falei de duas escolas que Davi teve, tanto os pastos de Jessé, seu pai, quanto o palácio de Saul. Então Davi está se preparando. Nós precisamos aprender a tirar grandes lições de dificuldades e até de momentos que aparentemente não são. Nós precisamos aprender isto. Então nós vemos que ele aprende a lutar defendendo as suas ovelhas. E o principal, qual era a competência? As competências de Golias são competências humanas. Aqui nós temos um rapaz que aprendeu a aproveitar, a tirar lições de lugares que para outros passaria desapercebido, ficaria com a boca aberta vendo lá o tamanho do palácio e a beleza das vestimentas, ou estaria também, colocava as ovelhas ali de qualquer jeito, colocava um capizinho na boca, puxava o chapéu aqui, quebrava o chapéu na frente dos olhos e ia dormir e deixar os animais. Não, Davi sabia, Davi aprendia, Davi conseguia extrair também o melhor de tudo. E o Senhor com ele estaria. Tá bem? Enquanto as competências do gigante são humanas, as competências de Davi, ele é o quê? São divinas. Lembra? Padrão divino, padrão humano. Quando nós escolhemos o padrão divino,
toda como eu poderia chamar, deixa eu ver se eu lembro a palavra, toda a força que ele usaria, todo o material que ele usaria, tudo aquilo que lhe seria fornecido para esta batalha, seria o quê? Divino, celestial, da parte de Deus. Enquanto que nós, quando procuramos um padrão humano, tudo aquilo que nós teremos serão coisas frágeis, efêmeras, vaidade, quer dizer, coisas que não têm resistência. E da parte de Deus, não, é o contrário, né? Quando nós fazemos todo o material que será fornecido, nós vimos aí na última grande guerra, né? Tanto um lado quanto o outro, eles eram abastecidos por suas fábricas bélicas, né? Por suas fábricas de armamento de guerra. Aí prevaleceu o quê? Os grandes armamentos? Não, prevaleceu a força de espírito, o ânimo, a moral elevada dos exércitos, dos aliados, e assim sucessivamente. Apesar de ter, já no princípio, um número pequeno de armamento, era bem inferior ao eixo, mas toda aquela gana, aquela vontade, aquele espírito de vitória, do espírito vitorioso prevaleceu. Graças a Deus, prevaleceu. Então nós vemos aqui, por que Davi, alguém tem confiado? Porque Davi não aceita insultos, tá bem? O segundo ponto, como Davi não aceita esses insultos e as suas qualidades não são humanas, as suas competências não são humanas, apesar de toda a aparência, de toda a estrutura de Golias, tá bem? E assim também vem os nossos inimigos com uma grande estrutura, com uma grande aparência e até às vezes à frente deles um bom propagandista. Nós estamos confiando no Senhor. E o gigante é derrotado, tá bem? O jovem, mas nós temos uma história por trás disso. Saul continua mostrando o seu desprezo às coisas de Deus, a sua desobediência. Tanto é que quando Davi vem falar com ele sobre aquele gigante, a primeira coisa que ele faz, tentar desmotivá-lo. Não consegue. Segundo, então vai lutar com as minhas armas. Assim, troque o padrão divino por um padrão humano. Davi até experimenta, mas ele vê que aquilo não é para ele, ele não está acostumado a viver nesta esfera da vida. Quando ele procura apresentar o seu melhor a Deus, ele está propondo também usar aquilo que Deus lhe fornece. Então ele, educadamente, rejeita, recusa agora o armamento, a armadura do rei Saul. Mas ele não deixa, né? O mundo não deixa, os desobedientes não deixam de tentar interferir na nossa batalha diária aqui na Terra, tentando nos colocar, tá bem? Diferentemente disso, ele deixa todo, aquele material que chamaria atenção e vai até um riacho separar 5 pedras, tá? 5 seixos, né? Pequenas pedras de rio. E também afunda, né? Que seria o seu estilingue, aquele objeto que gira, né? O gaúcho usa a boleadeira, se eu não me engano, é quase o mesmo sistema, né? Só que ali lança ele todo, né? Na funda lança-se só a pedra, a arma fica na mão do soldado. Essa outra ferramenta, ela tem a ideia de entrelaçar, principalmente as pernas do animal, da pessoa que estiver correndo, tá? São funções, apesar da aparência, são funções, objetivos diferentes. Tá bem? Então nós vemos que Davi vai e ele pega o seu material, quer dizer, aquilo que ele está acostumado a usar, aquilo que ele está acostumado a trabalhar. É por isso que o crente não pode ficar inventando moda, não pode ficar ouvindo tudo quanto é voz que se apresenta a ele. Não, por isso Paulo diz a Timóteo, fica no que você aprendeu. Continua trabalhando do jeito que você está acostumado. Não procure imitar ninguém. O que Deus deu a ele é a ele, o que Deus deu a você é a você. Para Saul ele deu uma armadura, para Davi ele deu uma funda, tá bem? Um estilingue. Só que nossa força não está nesta ou naquela arma. A nossa força está em confiar em Deus. Veja,
As ofensas, então, ainda continuam sendo proferidas pelo gigante. Porém, ao invés de desmoralizar Davi, de diminuir Davi, o que acontece com essas afrontas? Isto vai instigando cada vez mais o espírito guerreiro de Davi. Aquilo, ao invés de amedrontá-lo, assustá-lo, mandar ele para debaixo da cama, não. Aquilo vai, sabe, inflando o seu espírito, não o seu ego, mas o seu espírito guerreiro. A sua confiança em Deus vai aumentando, a sua fé vai crescendo. E agora ele já está maior, vamos dizer, maior do que Golias, porque Golias continua com a sua estatura física. Mas as competências divinas na vida de Davi vão o tornando maior do que Golias, sabe? É aquele momento em que nós nos sentimos um gigante, nós nos sentimos invencíveis, mas não por causa das nossas competências humanas, porque Deus está do nosso lado. É este o momento crucial nas nossas batalhas que nós precisamos levar a cabo. Então, o escritor diz assim: a sua fé no Deus de Israel fosse ainda mais vívida. Quer dizer, agora ela começa a transparecer. Davi agora, ele se sente maior do que Golias. Ele se sente maior do que os exércitos. É esta confiança. Nós vamos vê-la em Eliseu, na sua citação: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Nós vamos ver as citações dos salmistas: com Deus eu passo no meio de exércitos. Né? Ele vai saltar montanhas. É este momento que, cheios da presença de Deus, a nossa fé, ela aumenta, tá? Agora eu vou usar um termo que foi usado em outras visões, exacerbadamente, sabe? E nós conseguimos suplantar os nossos inimigos, que é a carne, o diabo e o mundo. Também sempre nos lembrando disto. E o que acontece agora? Qual é o resultado de Davi tirar forças da fraqueza, da sua aparente insignificância? Golias vai ficar citando a sua insignificância. Golias vai... o que ele faz? Ele tira forças desta fraqueza. Tá? Mas essa força vem de quem? De Deus. Vem da presença do Senhor. E Golias agora toma uma pedrada no meio da testa, cai. Veja, não precisou nem das 5. Uma pedra das 5, ele usa uma, tá bem? E esta pedra atinge a testa, quer dizer, está a única parte desguarnecida, só Deus para saber. E Davi agora está ali olhando, veja, por isso nós precisamos pensar, nos colocar diante de Deus, esperar com paciência o momento certo, porque é Deus quem vai fazer, não somos nós. Esta peleja não é vossa, disse o Senhor. Esta luta não é... Vocês não terão que pelejar contra esses egípcios. A luta é minha. É aí que está a outra grande diferença na vida do cristão genuíno, na vida deste guerreiro, né, daquele que está para fazer a vontade de Deus. Tá bem? Então vamos para a terceira parte do ponto de número 2. A confiança em Deus é o que nós estamos falando desde o princípio. Veja que não está nas nossas competências humanas, não está no tamanho ou na quantidade de material bélico que nós temos, ou qualquer que seja a sua resistência, não está nisso. Está em confiar em Deus. Veja, Davi, ele tinha consciência de suas fragilidades, de suas limitações, mas quando olhava para Deus, ele vê um Deus ilimitado, um Deus todo-poderoso, um Deus vencedor de batalhas, o Senhor dos exércitos está conosco. É aí que muda todo o cenário, todo aquele campo de guerra agora está transformado. Davi não vê Golias, não vê os cananeus, não vê o exército, ele só olha para Deus, olhando para o autor e consumador da fé. É este momento que nós precisamos olhar, nós saber em que mirar ou em quem mirar os nossos olhos. Tá bem? Olhando para cima, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus Cristo, o nosso Salvador, olhando para a cruz, quando eu for erguido, veja, atrairei, quer dizer, muitos olharão para mim. E aqueles que olham para o Senhor, veja, Davi está aqui, ele tinha total confiança que Deus era com ele. Neste momento ele não vê mais nada, ele só está vendo, vamos dizer assim, né, figurada, ele só está vendo Deus. A sua confiança é tão grande
que ele só vê Deus agora. Tá? O seu pensamento, o seu coração, o seu espírito, a sua alma e até mesmo o seu corpo está todo voltado agora para Deus, para confiar em Deus. Tá bem? E ele vence Golias porque ele está confiando no Senhor. E a conclusão aqui é que nós também, ou o jovem, no caso, como diz a lição, vai acontecer isto conosco também. Por quê? Basta nós confiarmos nele e fielmente buscarmos a sua presença em nossas vidas, ou em nossa vida, né? Cada um de nós temos uma. Tá? Então, veja, essa questão de nós olharmos para Deus, de nós confiarmos no Senhor, de estarmos totalmente voltados para Deus é o ponto de número 2, o ponto de número 3, o jovem cristão e a sua luta contra o mundo. Obviamente, agora nós vamos ver as armas. Veja, Golias brandia suas armas. Ele tinha sua lança, ele tinha sua espada, ele tinha tudo isso. Mas agora está em solo, está derrotado, consequentemente todo o exército cananeu também está. Tá bem? Então hoje qual é a nossa batalha agora nos nossos dias? Nós contextualizamos todo o ensinamento do Antigo Testamento para os nossos dias. E agora nós vamos ver quais as armas do Golias nos dias de hoje. Tá bem? Primeiro, o relativismo moral e religioso. Então, a relativização ela tem a ver com o quê? Questionar, ridicularizar verdades absolutas, né? Desvalorizá-las, ou seja, que toda quando eu falo de algo relativo, é que ele depende de alguma coisa. Depende de tempo, depende de cultura, depende de situação, de posição geográfica. Isto é relativo. Quer dizer, quando uma coisa, para ser verdade, ela depende de outra. No caso do relativismo, o relativismo ele é antropocêntrico. Então, tudo depende da vontade, do querer, do pensar, da razão, do racionalismo. É onde surge o racionalismo. Quer dizer, tudo aquilo que eu não consigo explicar racionalmente, eu não aceito. Eu deixo de lado. Tá bem? Você vai ouvir muitos aí tentando defender esta ideia do liberalismo teológico, do racionalismo, de tudo isto aqui, né, do relativismo, e até cristãos, doutores. Você vai vê-los usando, ou ouvi-los usando palavras muito bonitas, mas ao confrontar-se com o martelo, o que acontece? A palavra é um martelo que esmiuça a penha. Nada disso resiste contra a palavra do Senhor. Então, veja, o relativismo. O mundo hoje tenta fazer com que a gente pense assim. Mas é verdade mesmo? Será que não é verdade só para aquele tempo? Essa verdade desta grande batalha, desta grande vitória, não foi só para o tempo de Davi? Tem alguma coisa? É porque no hebraico original, porque no grego não está escrito assim? Um monte de balelas, um monte de balelas. Vou repetir o que Paulo disse a Timóteo: tu, porém, fica naquilo que você aprendeu. Tá bem? A internet está cheia de doutores, né, de mestres, mas quando você olha para as suas aparências, né, as suas, como diz aqui de Golias, para as suas competências humanas, veja, não há tanta... não dá para confiar. Você olha para a aparência do indivíduo, você vai ver que são meninos falando de coisa de adultos. Tá bom? É como eu vi um ditado uma vez, né? Calça de homem não serve em menino. Então são muitas pessoas tentando hoje, porque no grego não está assim, porque no hebraico não está assim, está assado, e confunde. E isto faz parte das estratégias malignas também. Tá? Isto é um tipo de relativismo. Então nós vemos aqui que a ideia é esta: aquilo que é verdade para você não é verdade para o outro. O que é verdade no Brasil pode não ser em algum país do continente africano, não pode ser ou em todo o continente africano. O que é verdade aqui nas Américas não é na Europa, não é, sei lá, né, em outra parte do mundo, para não estendermos demais a ideia. Então nós vemos tudo isto.
tá bem? Porém, nós como cristãos, a nossa vida é regida por verdades absolutas. E é aí que nós precisamos nos preocupar. O que nós falamos, o que é a verdade absoluta para nós? Veja, João 17:17 está na lição. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, fato. Nós não estamos pensando, ponderando, raciocinar, não estamos racionalizando, tá? Nós estamos declarando, é fato, a tua palavra é a verdade. O próprio Cristo disse isso. Então, não cabe relativismo, não cabe o liberalismo teológico aqui. Porque a tua palavra é a verdade. E ele usa também, cita também João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Veja que é uma declaração, é fato, para nós cristãos, é fato. Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade, as Sagradas Escrituras. Tá bom? Porém, o mundo vai dizer que não é bem assim, que não precisa ser assim, esse radicalismo, esse fundamentalismo e um monte de ismos que eles vão tentar jogar sobre nós e nós nos manteremos como Davi. Vamos analisar, vamos olhar, esperar em Deus e na hora certa, a pedrinha certa na testa do gigante. 2, os perigos do mundo virtual. Nós sabemos que é um campo pantanoso, obscuro, e nós precisamos tomar cuidado, porque passou de um campo de atuação profissional, também acadêmica. É como se nós antigamente, na nossa juventude, a gente ia para as bibliotecas. Então não existia. O máximo de modernismo que a gente até achava engraçado era a máquina de escrever, de datilografar, né? Eu fiz um curso de datilografia em 1985, e se for mais para baixo, veja que eu ia a pé até a Biblioteca Municipal de Mauá para fazer isso. E nós tínhamos que ir, e às vezes não tínhamos dinheiro. Eu andava 6 quilômetros para chegar à Biblioteca Municipal, que ficava ali de frente do Viscondão, Ginásio de Esportes, do CME de Mauá. Então eu ia para esses lugares. E eles ofereceram Mobral, né? Antigamente chamavam Mobral, hoje é o Veja, se eu não me engano, ele está no mesmo nível. Então nós tínhamos estas ferramentas. Em 1985, eu já estava quase me tornando um jovem, quase. Faltavam um ano, na realidade, né? Que aí eu completaria os meus 18, porque em 88 eu faria 20 anos. Então, veja, era o máximo do modernismo que nós tínhamos. Assim, à mão, não era oferecido tanta coisa para nós. Então, nós vemos que, para que nós buscávamos? Acadêmicos e profissionais, para esses 2 fins. A internet surge com essa ideia, mas ela vai sendo, o virtual vai sendo desvirtualizado, vai sendo desvirtuado a ideia principal, vai perdendo o seu objetivo. E agora o que acontece? Principalmente na questão da interação, né, e da agilidade, ela traz esses benefícios, né? A interação ela se torna maior, né? Ela se torna maior porque é o mundo inteiro, é uma rede mundial e muito mais ágil. Uma mensagem daqui para o outro lado do mundo, ela leva segundos, tá bem? Às vezes é ao vivo, tá? Com um delayzinho de vez em quando, mas é ao vivo. É ao vivo. Tá? Antigamente, uma carta que meu pai tentando se comunicar com o restante da família lá no estado do Pernambuco. Eram 6 meses para uma carta chegar e respostar com mais 6 meses. Quer dizer, às vezes, quando a carta chegava, aquilo que estava na carta já tinha passado fazia muito tempo. Aí depois foram surgindo os meios mais rápidos, e dentre eles, o que superou a todos, até mesmo quase que o telefone, porque você só tem voz, hoje você tem imagem, mas para a imagem você precisa da rede mundial de computadores no seu celular, tá bem? Veja que ela vem para transformar tudo, mas infelizmente essa transformação não é tão benéfica assim. Por quê? Por causa dos perigos que rondam dentro deste ambiente pantanoso, obscuro. Precisamos tomar cuidado. Por quê? Por causa da grande exposição das pessoas, né? Tanto sem querer quanto por querer, com a propagação de notícias falsas, tá? Sem nenhum. E o que acontece? As pessoas não têm nenhum tipo de filtro. O que chama atenção hoje? Fuxico,
fofoca, a desgraça alheia. As pessoas estão sedentas por isso. Você vê que qualquer canal que chama Fuxico, que fala, traz um anúncio, veja o que aconteceu com fulano de tal, mexeu com Deus, e você vai lá e não aconteceu nada. Não passa, porque sabe que o povo está atrás, a maioria está atrás de fofoca, de mexerico, da desgraça alheia, tá? Tudo que é para destruir a vida do outro. E isto é usado tanto de um jeito quanto de outro. Aí muitos vão participar, às vezes, inocentemente, outras intencionalmente vão fazer isto. Tá bem? Então, tudo é compartilhado. Né? Tem até o lado, dentro desse pântano, tem o lado mais sujo ainda, dentro da internet, que nós precisamos tomar cuidado. Outra armadilha que eu vejo é isso aqui: não veja tal coisa, não acesse tal canal. É por sua conta e risco. Por que o gato morre? Por causa da curiosidade. Não foi a curiosidade que matou o gato? Por que muita gente hoje está em apuros? Por causa da sua maldita curiosidade. É só chegar lá, um rostinho bonitinho, uma aparênciazinha bonitinha, e dizer, não faça que o fulano ou a fulana corre e vai fazer. Sabe, parece uma criança, parece um sei lá o quê, sabe? Um insciente. E ele corre e vai lá fazer, tá bem? E esses prejuízos, além como diz o escritor, cognitivo, quer dizer, na área do aprendizado, da formação, do entendimento, vai afetar isto com notícias ruins. Tem mais o que também, ele diz aqui, né? Os sérios relativos aos conteúdos compartilhados, tá bem? E dentro disto, nós temos aí dentro do perigo virtual, partindo para o terceiro e último, que ele vai dizer, enfim, uma realidade que não deve fazer parte da vida do jovem cristão, aliás, da vida de nenhum cristão, a não ser que seja profissionalizante, tá bem? Ou como ele diz aqui, né? Que ele deixou já desses dois âmbitos, né? O profissional e o acadêmico. Tá? Fora isto, determinada área não é para cristão de nenhuma faixa etária, principalmente dos jovens. Tá? Mas nós estamos vendo aí muitos velhos caindo no conto do vigário, que agora está mais veloz por causa da internet. Tá bem? Terceiro e último, as banalizações. Dentre a importância da lição, a banalização da sexualidade. Quer dizer, está exagerada, forçada. Por quê? Sabe que é outra coisa que chama a atenção, tanto de homem quanto de mulheres. Não é privilégio de um só sexo, tá bom? Não é privilégio de um só gênero. Toda a raça humana, ela é voltada para esse tipo de coisa. Tá bem? Uns em maior grau, outros em menor grau, mas isto chama a atenção de todo mundo. Precisamos tomar cuidado, por quê? Veja, por que a banalização do sexo? Algo bonito, Deus criou Adão e Eva e disse a eles que povoassem a terra. Então, o sexo, dentro dos preceitos bíblicos, da forma bíblica, marido, mulher, após o casamento, 4 paredes, fidelidade, tudo isto faz parte. É algo bonito. Mas na banalização vira pornografia, vira lixo, sabe? A degradação humana, a objetiva, tornando homens e mulheres como objetos, simples um pedaço de carne que você pode usar do jeito que você quiser e nos extremos descartá-lo a hora que você quiser. Então nós precisamos tomar cuidado. Tudo isto faz parte do modo de vida hedonista que o ser humano vive hoje. Quer dizer, a busca pelo prazer de qualquer maneira, de qualquer forma, em qualquer lugar, com 1, com 2, com 10, com 50, ou com nenhum. Né? O negócio é alcançar o prazer, é atingir aquilo que você deseja. Então, essa forma de vida, assim, bem resumidamente falando, é chamado de hedonismo, tá? Onde as pessoas vão buscar o prazer a qualquer custo. Quando nós olhamos na Roma antiga, na Grécia antiga, você vai ter Baco, quer dizer, de bacana, de bacanal, e você vai ter a sua versão também grega, que é chamada de, eu ia dizer Adonias, não é, Dionísio, tá bom? Então, tudo isto, esse padrão de vida hedonista, vai nos levar a campos aqui, da nossa luta contra o mundo, dentro do sistema
virtual, o nosso padrão de vida santificado vai fazer a diferença. Agora, se nós nos tornamos hedonistas e banalizamos todas as outras coisas, nos levará a estes, como é chamado, a estes dips, né? A estes campos pantanosos, obscuros, lamacentos, essas areias movediças que nos conduzirão ao perigo e à morte. Então, ao invés de sermos um Davi matador de gigantes, seremos um Davi morto pelo gigante. E o gigante está aí fora. E nós precisamos combater. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, aula de número 4. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.